Paulo resume de uma forma extremamente útil, fácil de guardar, o sentido do que foi cantado aqui, do que foi exposto aqui. Quando ele escreve aos Coríntios dizendo: aquilo que eu recebi, eu passo para vocês. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia. Isso ele escreve na carta aos Coríntios, quando vai começar a falar sobre ressurreição. E aí se delonga ao longo dos versículos todos seguintes, fazendo uma esmiuçada e pormenorizada reflexão e argumentação sobre a fé na ressurreição, que é exatamente o que nós estamos hoje celebrando aqui. Mas o que eu vejo nesse texto são duas coisas. A primeira, a simplicidade, que fala de uma profundidade. Porque é muito simples aqui. Talvez, se a gente considerar essas palavras de Paulo como uma espécie de primeiro credo, primeira confissão de fé, ela se reduzia a essas três afirmações: Jesus Cristo foi morto, Jesus Cristo foi sepultado e Jesus Cristo ressuscitou. Era isso. Era isso que um cristão no primeiro século, quando se tornava cristão, precisava confessar e precisava dizer que cria nisso. Eu creio que Jesus morreu por nós. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, no sentido de que nessas frases tão simples está todo o conteúdo do Evangelho, porque é isso mesmo. A crucificação era o mais cruel meio de punir criminosos. Eles eram pregados naquelas hastes horizontal e vertical, e eram deixados ali. Muitos levavam dias para morrer. A ideia era essa mesma, ir morrendo aos poucos, e sofrendo aos poucos. Não era só morte, era tortura. Então, ao mesmo tempo em que eles eram torturados e deixavam-se ali que sofressem até a última gota de dor que tivessem, a punição continuava, porque depois deles morrerem na cruz, ainda eram deixados para que os animais comessem, para que as aves de rapina fossem pouco a pouco bicando os corpos, arrancando o olho, arrancando pedaços de pele. E tudo isso com um propósito, para que as pessoas que passassem pelas ruas olhassem para aquilo e vissem o que as ameaçava, muito especialmente no que se referia à autoridade de Roma. É como se Roma estivesse dizendo: cuidado, porque se você desrespeitar César, se você desrespeitar Roma, é isso que aguarda você. Porque não eram só criminosos os sicários, os que roubavam, os que matavam, eram criminosos todos aqueles que desobedeciam à autoridade de César. E foi com essa acusação que Jesus Cristo foi morto. Ele realmente nunca tinha matado ninguém, nunca tinha roubado ninguém, mas criou-se um contexto de que ele estaria indo contra a autoridade de César, se proclamando rei dos judeus. E a condenação que o Império Romano deu a ele estava bem claro lá, naquelas palavras que foram colocadas acima da cruz. Rei dos judeus, foi o que eles escreveram. Para todo mundo que passasse ali, olhasse para aquela cruz e dissesse: estava vendo por que ele está sendo morto? Porque ele quis ser rei dos judeus. Porque ele quis ocupar o lugar de César. O motivo dos judeus, ou do sinédrio, da liderança do judaísmo na época, facilitarem a morte de Cristo, era religioso. Simplesmente estavam incomodados com o que ele ensinava. O motivo dos romanos era político. Jesus estava sendo ali crucificado por um crime político, por desrespeito a César. Juntou-se os dois motivos, juntaram-se as duas causas,
Mas a principal causa não estava ali explícita, estava implícita. Jesus nem estava sendo crucificado porque era um herege, nem estava sendo crucificado porque era um criminoso político. Jesus estava sendo crucificado porque estava ocupando o meu lugar e o seu lugar na cruz. É sobre isso que Paulo está falando. Ele foi morto por nós. Ele foi sepultado e ressuscitou por nós. É isso que Paulo está dizendo. Ele voluntariamente se entregou para assumir o nosso lugar e a nossa condenação. É disso que fala o Evangelho. Por isso que o Evangelho é boa nova. O Evangelho é uma boa notícia, porque diz: ninguém precisa ser culpado, pois Cristo já levou todas as culpas. O Evangelho é boa nova porque ele diz: estamos libertados de qualquer culpa que caia sobre nós, porque Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Ou como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É disso que fala a ressurreição. É disso que fala a cruz e a ressurreição. E foi isso que foi cantado aqui. Curve a sua cabeça comigo agora, antes de nós encerrarmos aqui, cantando a última música e seguirmos para as nossas classes de EBD. Talvez esse domingo se torne também marcante para você hoje aqui, para que você tenha essa experiência de salvação, de redenção, de encontro com esse que é graça, que tomou o nosso lugar, que nos trouxe a redenção e a salvação, que nos libertou de todas as opressões e culpas, que nos deu uma nova vida, que nos trouxe a uma nova vida. Nós hoje estamos falando de vida, porque Ele morreu por nós. Nós estamos falando de redenção, porque Ele deu a sua vida por nós. Estamos falando de perdão, porque Ele pagou o preço por nós. Estamos falando de ressurreição, porque Ele ressuscitou por nós. A gente fala de vida eterna, porque Ele deu a sua vida por nós. É disso que nós estamos falando. E foi para mim e foi para você. Se nessa manhã você está dizendo: eu creio nisso, eu confio que Jesus morreu por mim. Se você nunca fez isso, talvez hoje seja uma boa ocasião, um bom momento para fazer. Aproveitando esse contexto em que nós estamos aqui, aproveitando esse momento em que seu coração está sendo tocado por essa mensagem, aproveitando o fato de que estamos na presença dEle e da sua graça. Se você nunca fez isso, talvez seja o momento de você fazer agora, entregando o seu coração, entregando a sua vida e dizendo a Jesus: Senhor, eu preciso do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, da tua transformação, da tua redenção. E se você está fazendo isso, eu quero orar por você, onde você estiver. Se nessa manhã você está dizendo: nessa manhã da ressurreição, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Nessa manhã da ressurreição, eu creio que Ele pode ressuscitar a minha vida, renovar a minha vida. Nessa manhã da ressurreição, eu creio que Ele pode vir comigo e transformar os meus caminhos. Nessa manhã da ressurreição, eu creio que Ele pode me dar vida de verdade. Se você crê nisso, eu quero orar por você agora. Então, onde você está aí sentado, levante a sua mão se você está dizendo: sim, eu creio e quero isso, que eu vou orar por você. Deus abençoe você. Mais alguém quer fazer isso? Deus abençoe. Sim, já vi sua mão. Deus abençoe você. Que bom. Há mais alguém que essa manhã está dizendo: sim, eu quero isso? Levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe você. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Senhor querido, aqui estão essas pessoas que estão confessando Jesus como seu Salvador e Senhor. Que Tu possas, de fato, dar a elas a certeza da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Nós te pedimos que isso, de fato, hoje,
nesse dia em que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, te pedimos que hoje seja o dia e o momento marcante para todos eles. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor, e que nesse momento estão também com seus corações contritos e quebrantados diante da mensagem redentora do Senhor, nós também, Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti essas vidas. Onde estiverem, que seus corações sejam fortalecidos pela certeza de que Cristo morreu e ressuscitou por eles também. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. As pessoas que levantaram suas mãos, logo depois que o nosso culto terminar, os nossos recepcionistas vão fazer contato com vocês, para orar com vocês, para oferecer a vocês aí um momento de discipulado, para conhecerem melhor a palavra do Senhor, tá bem? Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando o último cântico que está aí na nossa programação para encerrarmos hoje o nosso culto de Páscoa. Logo depois nós vamos ter hoje, normalmente, as nossas aulas de EBD. Logo depois nós seguiremos para as nossas classes de EBD.
o Senhor para sempre. Amém, amém. Vamos na paz. Que o Senhor abençoe a todos. Podem sentar.